Senhor, obrigado por essa noite, por cada pessoa que chegou aqui, que cada pessoa seja tocada pela Tua Palavra, abençoada pela Tua Palavra nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te peço sabedoria, revelação e graça para compartilhar essa palavra com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Diga assim: eu declaro que a minha atenção é exclusivamente para a palavra de Deus. Amém. Pode se sentar. Aleluia. Irmãos, hoje eu vou compartilhar com os irmãos sobre algumas riquezas da igreja local. E talvez não vou chamar assim de uma pregação, talvez seja mais assim um ensino. E eu quero que você fique muito atento, porque faz tempo que eu sinto de falar essa palavra e às vezes não tinha dado certo. Eu quero pedir para todos os irmãos procurar um localzinho para se sentar. Ainda tem as cadeiras vazias aqui. Bom, a igreja local, ou seja, estamos falando aqui da Igreja Vida, é um ambiente de muita riqueza. Toda igreja local é um ambiente de muita riqueza. E é importante a gente perceber isso. Porque se a gente não perceber isso, a gente não desfruta das riquezas que tem na igreja. Então, hoje eu quero falar sobre algumas riquezas. Primeiro versículo é Atos capítulo 12 e o versículo 5. Vai dar para colocar aí? Atos capítulo 12, versículo 5. Quem é que está dirigindo? Atos 12 e 5. Vamos ler juntos. Pedro, pois... Pedro, então... Vamos lá, todos os irmãos? Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Presta atenção. A primeira riqueza que tem na igreja local, que eu quero falar hoje aqui, é que quando você está na igreja local, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Diga comigo, estar na igreja local significa ter uma cobertura espiritual. Então observe aqui, a Bíblia fala que Pedro, ele estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você imaginou se Pedro não participasse de uma igreja? Quem era quem ia orar por ele? Talvez 1, 2 parentes ia orar, algum amigo. Mas como ele participava de uma igreja local, toda a igreja estava orando por ele a Deus. Presta atenção, irmãos. O mundo espiritual existe. E às vezes a gente desconsidera isso. Muitas pessoas, elas não percebem, mas você está na igreja local, significa que você está debaixo de uma cobertura espiritual. Significa que se você passar por uma adversidade, por uma circunstância difícil, vai ter pessoas que vão estar orando a Deus por você. Por isso que é importante você estar na igreja local. Por isso que é importante você estar fiel lá na sua célula. Porque você vai estar debaixo de uma cobertura espiritual. Quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, você está o quê? Protegido. Pessoas estão orando por você, pessoas estão intercedendo por você. Há um tempo atrás eu vi uma situação que eu achei muito interessante. Ali no HGP, alguém estava lá doente dentro do hospital, e lá fora tinha os irmãos da igreja fazendo escala
orando por aquela pessoa que estava lá dentro doente. E os irmãos iravam à noite lá. Ou seja, tinha um membro da igreja lá dentro, doente, quase morrendo, e a igreja fazia contínua oração por ele. Isso é muito importante. Mas quantas pessoas estão no hospital lá que não tem ninguém orando por eles? Mas porque são pessoas que não estavam numa igreja local. São pessoas que não têm um endereço. São pessoas que não participam de um povo. Então, uma coisa muito boa de você estar na sua igreja é que você tem uma cobertura espiritual. De você estar numa célula, é que tem irmãos que estão orando por você, estão intercedendo por você. E isso é muito importante. Inclusive, se você não está numa célula, eu quero convidar você para, a partir dessa semana, você entrar num pequeno grupo. Porque lá no pequeno grupo, os irmãos, eles te conhecem, eles estão te vendo, eles vão olhar nos seus olhos, eles vão saber se você está triste, se você está feliz, eles vão poder dar uma boa noite para você, eles vão poder te dar uma cobertura espiritual. Então, essa é a primeira vantagem da gente estar numa igreja local. Eu lembro do dia que nós estávamos no shopping, numa comunhão de líderes, e aí quando nós saímos do shopping, alguém ligou para mim e falou: pastor, roubaram o carro do Francisco. Falei: como que é? Roubaram o carro do Francisco, né? E nós ficamos todos assim impactados, né? Meu Deus, e agora, né? Vamos orar para a gente achar esse carro, né? E vamos ajudar, recuperar esse carro, né? Acharam o carro, já estava faltando um bocado de coisa, faltando pneu, faltando, né? Juntamos algumas pessoas e compramos ali as coisas que tinham sido roubadas do carro, né? Então, é muito importante a gente estar numa igreja local, porque no momento de uma adversidade vai ter alguém para orar por a gente, vai ter alguém para interceder por a gente. Pode baixar o retorno, por favor, um pouquinho, o retorno. A segunda vantagem de estar numa igreja local é que você tem um pastor para cuidar de você. Você está numa igreja local, primeiro você tem um pastor, né? Segundo, você tem um pastor para cuidar de você. Isso é muito importante, a gente ter um pastor. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus disse assim: ao ver as multidões, diga comigo, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então, quando Jesus viu aquelas pessoas sem pastor, ou seja, fora de uma igreja local, sem uma cobertura espiritual, Jesus ficou com compaixão delas. Irmãos, esse dia eu estava conversando com um casal, eu fiquei com tanta dó daquele casal, porque eu vi que a vida deles era tão aflita, era tão atribulada, era tão sofrida. E eu pensei: meu Deus, se essa família estivesse na igreja, era tão mais fácil. Mas uma pessoa que ela não tem um pastor, ela é uma pessoa que vive uma vida aflita, é uma pessoa desamparada, ela não tem um pastor para orientar, para interceder, para guiar. E Jesus, ao ver aquelas pessoas sem um pastor, ele ficou com compaixão delas. Ele falou assim: vamos orar para Deus levantar mais trabalhadores, ou seja, mais pastores, mais líderes, para cuidar dessas pessoas. Então elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Hebreus 13, 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes, diga comigo, obedeçam aos seus líderes, e submeta-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois não seria proveitoso para vocês.
Olha só, a Bíblia diz aqui que os pastores, eles cuidam de vocês. Então, quando você está numa igreja local, significa que você tem um pastor que cuida de você. Significa que tem um pastor que trabalha por você e para você. O pastor, ele é alguém que trabalha para abençoar os irmãos. Essa semana mesmo, final de semana, eu e a pastora Tuane participamos de um encontro para casais de pastores. E nós ficamos ali uma noite e quase que um dia. E a gente estava ali recebendo aquelas ministrações para casais, mas eu, como pastor, o que eu já estava pensando? Eu vou ensinar isso para os casais da Igreja Vida também. Então, muitas vezes, quando você está aí no dia a dia, trabalhando, dirigindo o seu carro no trabalho, o pastor está lendo o livro pensando em você. O pastor está preparando a palavra para abençoar a sua vida. Muitas vezes, enquanto você está na correria do dia a dia, o pastor está intercedendo por você. Muitas vezes, o pastor está fazendo um treinamento, uma imersão, uma conferência, e ele está lá o quê? Recebendo alimento para trazer para você. Isso significa o quê? Cuidado. Quando uma pessoa está numa igreja local, ela tem um pastor e ela recebe o quê? Cuidado. Isso é muito, muito poderoso. Isso é algo muito nobre. Você ter uma igreja, dizer, olha, a minha igreja é a Igreja Vida, o meu pastor, agora eu mudei o nome, né? Paulo Andrade. Tem irmãos que ainda não se acostumaram. Olha, irmão, eu também não me acostumei, né? Eu fui pregar em Xambioá e o pastor falou, e agora, explica para nós, como é que é? Eu falei, está complicado, porque eu perdi o nome e não acostumei com o outro, agora estou sem nome. Mas você tem um pastor, você tem um endereço, você tem alguém que se preocupa com você, alguém que você pode ligar, alguém para você conversar. Essa semana eu estava conversando com um irmão aqui, e ele estava me contando um caso de uma família que estava passando por uma dificuldade, não era da nossa igreja, e aquela família, então, buscou a ajuda do pastor, né? E eu estava falando para ele, olha, aqui na nossa igreja eu sempre tento, quando alguém liga pedindo para conversar comigo, eu sempre tento fazer isso o mais rápido possível. Quando eu não posso naquela hora, naquele período, eu já marco para outro período, já marco para a noite, já marco para outro dia. Esse dia tinha um irmão querendo falar comigo e eu estava bem corrido, né? Tem dia que eu saio daqui desse escritório aqui meia-noite, né? Tem gente que acha que o pastor não trabalha, né? Às vezes o pastor trabalha muito mais do que muitos irmãos, né? Na maioria das vezes, meu dia começa às 6 horas da manhã, termina meia-noite. Tem dia que eu saio desse escritório aqui meia-noite, e para mim é um privilégio. Isso para mim não é um peso, é uma alegria, né? E eu estava falando, aí esses dias um irmão me ligou, pastor, quero conversar com você. E eu falei, olha, tal dia está assim, tal dia está assim. Eu falei, mas se você quiser, nós conversamos, se for possível, até 10 horas da noite. 10 horas da noite eu estou disponível. E isso é um privilégio, porque você tem uma igreja, você tem um pastor. Na hora de uma necessidade, na hora de uma direção, você tem a quem recorrer. Você tem o seu líder de célula que você pode conversar, que você pode pedir uma direção, que você pode pedir uma ajuda. Então, isso são riquezas que você tem na sua igreja local e que você deve desfrutar dessas riquezas. Tem gente que às vezes fala assim, eu não vou conversar com o líder, não vou conversar com o pastor para não atrapalhar. Isso não é um atrapalho, é um privilégio, irmãos. Nós que estamos fazendo a obra de Deus, nós fazemos isso com prazer. É uma alegria a gente poder abençoar a vida dos irmãos. Então essa é a segunda riqueza de você estar numa igreja local. Você tem um pastor que cuida de você. Quando eu falo de um pastor, não estou se referindo só a mim. Tem o seu líder de célula, que também é um pastor que está debaixo da nossa cobertura espiritual. É alguém que você pode buscar ajuda, que você pode pedir oração, que você pode pedir direção, né? E também a minha esposa, a pastora Tuane. Em terceiro lugar, diga comigo, você tem como ser, vamos lá todos os irmãos, você tem como ser bem-sucedido.
É outra riqueza muito grande você participar da igreja, é que na igreja você tem como ser bem-sucedido. Vou ler aqui, Provérbios 15, 22, diga comigo: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha só, irmãos, na igreja você tem muitos conselheiros. A Bíblia diz que o fracasso, a causa da gente fracassar é falta de ter aconselhamento. Você sabe que o problema principal das pessoas é a falta de sabedoria. Eu estou com um problema na minha vida financeira, falta de sabedoria. Eu estou com um problema no casamento, falta de sabedoria. Porque tudo a gente se resolve com sabedoria. E a Bíblia diz que os planos são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você sabe que uma riqueza muito grande na igreja é que tem muitas pessoas que você pode se aconselhar sobre a vida sentimental, sobre a vida financeira, sobre a liderança, sobre a vida espiritual. Você pode pegar conselho com os irmãos. As irmãs mais jovens podem se aconselhar com as irmãs que já têm mais experiência, que já estão casadas há mais tempo. Os irmãos mais jovens, os homens recém-casados, eles podem pedir conselho para os homens que já têm mais experiência. Quem aqui já tem mais de 10 anos de casado? Quem aqui tem 5 anos de casado? Aí, os irmãos já podem, quem tem 10 anos já pode ajudar quem tem 5. Quem tem 30 anos de casado? Olha aí, tantos irmãos que tem 2, 3, tem 30 anos de casado. Cadê a Tuane? Quantos anos a gente tem de casado? Acho que é uns 16, né? Você que tem filho, está começando agora a criar filhos, você pode se aconselhar com os irmãos que já criaram filhos. Isso é uma riqueza muito grande, irmãos. Os irmãos que estão empreendendo, pode olhar para aquele irmão que já é um empreendedor há mais tempo, que já tem mais sucesso, e pedir conselho, pedir direção. São tudo recursos que tem dentro da igreja local. Você sabe que pedir conselhos é muito bom. Essa semana eu ganhei R$2.000 por causa de um conselho que eu pedi. Daí foi um conselho que a Meire deu para a Tuane. E eu consegui fechar uma venda e ganhei R$2.000 por causa de um conselho. R$2.000 para fazer um lanche, não dá? Não dá? Mas tem muita gente que não ganha R$2.000 porque não quer pedir um conselho. Porque acha que já sabe. Então, a riqueza da igreja local é muito grande, irmãos. Às vezes a gente sofre e a solução está na sua igreja local. É só você pedir um conselho, pedir uma direção. Eu criei um grupo de WhatsApp com os empreendedores da igreja, e a ideia lá é a gente compartilhar experiências, é a gente contar situações que a gente está enfrentando, né, e pedir direções, ajudar uns aos outros. Porque esse é um recurso que nós temos na igreja. Então você tem como ser bem-sucedido. Olha para o irmão que está do seu lado. Aqui na Igreja Vida, você tem como ser bem-sucedido. Há muitos conselheiros. Antes de tomar uma decisão, se aconselha. Diga comigo, se aconselha. Presta atenção, irmãos, isso aqui é uma das principais atitudes de quem é sábio, se aconselhar. Peça conselho para 2, 3 pessoas mais maduras, mais experientes. É sobre finança, é sobre casamento, é sobre liderança, é sobre criação de filhos. Tem muitos irmãos que não pedem conselho, só informa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou fazendo isso. Peça conselho, tome uma decisão. Antes de fazer qualquer coisa, vou me aconselhar com 2, 3 irmãos. Vou ver o que eles dizem sobre isso.
E isso vai ser uma bênção para a sua vida. É o recurso que tem na igreja local. Não viva isolado. Peça conselhos, peça direção. Os jovens que ainda não se casaram, peça conselhos. Os que já se casaram, os que têm mais experiência. Conversa comigo. Tem irmãos que não conversa com a gente, não pede direção. E é um recurso muito grande. A gente sabe que muitos jovens, eles não vêm de uma família saudável. Às vezes o seu pai e a sua mãe não tem como te aconselhar, não sabe como te aconselhar, mas você tem na igreja irmãos que podem te ajudar, que podem te aconselhar, que podem te dar uma direção, que vai ser uma bênção para a sua vida. Colossenses 3:16, vamos ler todos juntos. Já está aí? Colossenses 3:16. Olhe para cá, diga comigo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Diga comigo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Na igreja a gente pratica o ensino uns aos outros. A gente se aconselha uns com os outros com toda sabedoria. Amém, irmãos? Então, isso é fazer parte de uma igreja local. Se você vive uma vida isolada, você não está vivendo uma vida de igreja. Uma vida de igreja não é só vir aqui nesse salão para ouvir uma pregação. Uma vida de igreja não é só sentar numa roda quarta-feira. Uma vida de igreja é aconselhar e ser aconselhado. Uma vida de igreja é ensinar e ser ensinado. Isso é uma vida de igreja. E que a gente deve desfrutar dessa vida de igreja. Amém? Os irmãos estão achando interessante esse ensino? Diga, na igreja local, eu cresço a cada dia. Provérbios 27:17, diga comigo, 27:17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Como que a gente aprende? Com as pessoas. Então, para a gente aprender, a gente precisa estar perto de pessoas, amém? Pastor, vou aprender sozinho, não aprende. Você pode até ter conteúdo, mas o aprendizado é na convivência. A gente aprende convivendo. A gente aprende na vida de igreja. É por isso que nós somos uma igreja em célula, justamente com o propósito da gente estar junto, da gente conviver, porque é na convivência que a gente cresce. A igreja não pode ter só o culto, porque aqui nós não convive. A gente chega aqui e fica olhando um para a nuca do outro, depois a gente entra no carro e vai embora. Mas lá na célula a gente convive. A gente ora junto, a gente faz refeições junto, a gente adora junto, a gente passa por situações juntos. E nessa convivência a gente vai aprendendo, uns com os outros. Pessoas que não têm vida de igreja, elas não crescem, elas não amadurecem. Elas não aprendem, porque elas vivem uma vida isolada. Irmãos, é interessante a gente entender que a gente só cresce convivendo. É por isso que a maioria das pessoas, elas só amadurece depois que casa. Só amadurece depois que casa, depois começa a conviver debaixo do mesmo teto. Aí vai amadurecendo, vai aprendendo uns com os outros. Na convivência, o casal vai amadurecendo. Na convivência, o casal vai crescendo. Você sabe que a gente só cresce mais quando a gente tem filhos. Quando você tem filho, você fica mais maduro ainda. Quanto mais você convive, mais você amadurece. Colossenses 3, 12 e 13 diz assim:
Portanto, diga comigo, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, profunda bondade, profunda humildade, profunda mansidão e profunda paciência. Onde que a gente vai praticar isso aqui? Na igreja, na célula. Na igreja a gente aprende o quê? A ter compaixão, a ser bom, a ser humilde, a ser manso, a ter paciência. Teve um dia que eu estava liderando a célula aqui na quadra da igreja e acho que tinha a mesma quantidade de crianças do que de adultos. Tinha dia que eu estava cansado. Eu falava, Tuane, eu falei, meu bem, hoje vamos fazer a célula rápido. Vamos fazer a célula rápido. E era o dia que a célula mais demorava. E era o dia que a gente chegava mais tarde em casa. Eu falei, a gente tem que ter paciência mesmo. Aí é menino gritando, é menino correndo, né? E a gente aprende a ter paciência, não é? A gente aprende a ter paciência, a gente aprende a conviver. Diga comigo, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. A gente cresce, irmãos, não cresce? Quando a gente chega na igreja, recém-chegado, a gente chega cheio de problema, cheio de confusão. Mas aí na igreja você vai sendo tratado, vai sendo trabalhado, você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. O que a Bíblia diz? Você sabe que muitas pessoas, elas acham que... Quando eu aconselho casais, né, eu sempre falo para os irmãos. Você sabe que o maior erro do casal é o homem achar que vai mudar a mulher. E a mulher achar que vai mudar o homem. E eu sempre falo, a melhor coisa é você aceitar. Aceita. Porque você não vai mudar esse homem, você não vai mudar essa mulher. Somente Deus muda as pessoas. Mas desse jeito é na igreja. Tem muita gente que vem para a igreja achando que vai ter um monte de santo aqui. Santo no sentido de ser perfeito. Esses tempos atrás, Paulo, né? Paulo chama os irmãos de santo, né? Aquele pessoal lá da igreja de Corinto, maior problemão, e ele chama ele, meus amados, santos no Senhor. Né? Esses dias eu emprestei meu carro para o João Batista, lá dos Imangues, carregavam uns santos lá, né? Os adolescentes. Depois eu olhei, meu Deus, quebraram o negócio daqui do vidro elétrico. Falei, mas esses santinhos são atentados. Mas é os santos. Olha para quem está lá do seu lado aí. Isso aí é um santo, uma santa. Mas não é um santo no sentido de ser perfeito, não. A Bíblia diz que a gente tem que suportar uns aos outros. Se a Bíblia diz que a gente tem que suportar uns aos outros, a Bíblia já está dizendo que nós não somos fáceis, não é? Então, na igreja, a gente aprende o quê? A suportar uns aos outros. E quando a gente aprende a suportar, o que a gente acontece com a gente cresce, a gente amadurece. Você sabe que as empresas hoje, elas valorizam mais uma pessoa que tem maturidade emocional do que uma pessoa que tem outras qualidades. Tem gente que não tem maturidade emocional. Às vezes eu fico olhando e eu vejo pessoas que têm uma formação superior, mas que emocionalmente é infantil. Tem gente que toda hora está zangado, está chateado, está magoado, está revoltado. São pessoas que não cresceram emocionalmente. Mas na igreja a gente é obrigado a crescer emocionalmente. Porque esse irmão aí chato, problemático, ele faz parte da sua célula. E o que a Bíblia fala? Suporte uns aos outros, tenha paciência. Um dia eu estava aconselhando um casal de jovens que ia se casar. E aí a moça chegou para mim e falou assim, pastor, eu não sei se eu suporto esse irmão. E eu falei assim, você já se perguntou se ele vai te suportar? Porque a vida é assim, irmãos. Todos nós precisamos suportar, porque alguém está nos suportando.
Quando eu penso assim, será que eu aguento suportar o fulano? O que eu estou dizendo? Eu sou perfeito. Isso é justiça própria. Mas quando a gente entende, rapaz, alguém também está me suportando, eu também vou suportar. E na igreja a gente cresce, porque a gente aprende a perdoar, a gente tem que conviver com pessoas diferentes. Olha só o que diz o versículo. Suportem, vamos lá, suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem contra os outros. O que a gente tem que fazer com as queixas que tivermos contra os outros? O que a gente tem que fazer, irmãos? O que a gente tem que fazer? Perdoar. Olha só a sequência do versículo. Diga comigo, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, como Deus nos perdoou, nós temos que perdoar. Quando a gente pega esse versículo aqui, o que a gente faz? A gente faz uma limpeza na nossa alma. Porque muitas pessoas elas estão emocionalmente doentes, porque elas estão cheias de mágoas. E quando a pessoa assim, ela vem para a vida da igreja, ela então consegue perdoar, porque ela aprende que assim como Deus perdoou ela, ela deve perdoar quem falhou com ela. E resolver o problema. Então a igreja, irmãos, é um lugar de cura emocional também. É tanto que os próprios profissionais que tratam com essa área da pessoa, recomendam a pessoa participar de uma igreja. Porque a igreja é um ambiente de cura. A sua igreja local é um ambiente de cura. Talvez é porque você não para fazer os cálculos. Mas lembra como você era quando você chegou na igreja. E lembre como você amadureceu hoje. Já parou para pensar? Como você amadureceu, como você cresceu, como você melhorou, graças à sua igreja local. Diga comigo, na minha igreja local, eu passo a ter uma vida mais interessante. Sua vida antes da igreja era uma vida sem graça. O que você fazia domingo? Ficava assistindo. Tinha gente que ficava sentado na porta da casa, olhando para os outros, falando da vida dos outros. Mas hoje, domingo, o que você faz? Primeiro você já vai no shopping, você compra uma roupa pensando no quê? Ela vem para a igreja. Antigamente, nem comprar roupa nova você não comprava. Você ia na feira comprar aquelas camisas todas repuxadas. Hoje você já compra uma roupa melhor. Você já vai no corta o cabelo, faz a barba, os homens. Você já... Domingo, seus vizinhos já vê você entrando no carro, todo arrumadinho, saindo. Você já tem uma imagem diferente nas suas vizinhanças. Você é alguém importante. Você é alguém ocupado. A sua vida se tornou mais interessante. Você faz cursos na igreja. A sua vida se tornou mais interessante. A igreja deu um sentido para a sua vida, para a semana. Imaginam como seria a sua vida sem a rotina da igreja, irmãos? Você já parou para pensar? Você só ia trabalhar e ficava em casa e trabalhava de novo. Aquela vida sem um propósito. Mas hoje a vida da igreja ela deu um sentido, ela tornou a sua vida mais interessante. Hebreus 10 e 25, diga comigo, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, agora você se reúne como igreja, porque você participa da igreja, você nasceu de novo, você é um filho de Deus, e agora você se reúne como igreja, você vai para a célula, você vem para o culto, isso deu um sentido para a sua vida. Eu lembro que quando eu não era crente, eu ia uma vez mais ou menos na missa com meu pai por ano. Quem era assim? E aí eu ficava muito feliz, falava, olha, eu estou bem, viu? Esse ano eu vim na missa. E lá na minha cidade, irmãos, a igreja católica que eu ia, ela fica numa ladeira bem alta. Eu fui lá esses dias, lá em Xambioá, e tinha uma senhorinha que ela ia assim, quando chegou na metade da ladeira, parece que o motor estava falhando. E aí eu falei, essa daí
está fazendo um esforço para chegar no prédio, para chegar na igreja, né? E a minha irmã falou assim, essa aí já está, quando chegar lá, já está com os pecados tudo pago. Mas eu lembro que a gente ia na missa, era uma vez por ano, né? Mas aí quando você vem aqui, você está na igreja, é célula toda semana, é culto toda semana, ainda tem os cursos. A sua vida, a sua semana se tornou mais cheia e mais interessante. Amém? Diga assim comigo, na igreja, eu posso criar meus filhos num ambiente saudável. É interessante, a palavra de Deus diz assim, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão. Diga comigo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então uma coisa muito importante é que na igreja local, você tem o privilégio de criar os seus filhos num ambiente saudável. Você sabe que hoje tem pais que eles não estão na igreja, mas eles reconhecem tanto a importância da igreja local, que eles querem que os seus filhos participem da célula, participem da igreja. Porque é um ambiente saudável para você criar a sua família. Hoje em dia os pais já mandam os seus filhos para a escola com o coração apertado, porque não sabe se esse ambiente está sendo um ambiente saudável ou não. Hoje em dia os pais já têm medo com quem os seus filhos estão se relacionando. Mas quando os seus filhos estão na igreja, está na reunião da célula, no culto kids, sendo cuidada pelas irmãs, você sente, o meu filho está sendo criado num ambiente saudável. Agora, irmãos, quantos pais estão criando os filhos fora da igreja? Quantos pais, eles estão criando os filhos fora de uma igreja local? Esses dias eu vi algumas pessoas, de vez em quando eu vejo, né? Tem pais que postam foto dos filhos, declarando que ama os filhos. E uma das provas que o pai ama o filho é que ele cria o filho na igreja local. Tem pais que entendem essa importância e ele leva o filho para a célula, traz o filho para o culto, porque ele entende, é um privilégio criar o meu filho na igreja. Eu quero que o meu filho cresça na igreja. Eu quero que o meu filho cresça ouvindo as pregações, aprendendo as músicas da igreja, aprendendo as histórias da Bíblia. Isso é um ambiente saudável para nós criarmos os nossos filhos, para nós criarmos a nossa família. Diga comigo, na igreja local, você recebe o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Onde que eles estavam reunidos? Num ambiente físico. Num ambiente como nós estamos aqui. Com quem eles estavam reunidos? Com a igreja local deles. Diga comigo, na igreja local, eu recebo o Espírito Santo. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quem que foi cheio do Espírito Santo? Todas as pessoas que participavam daquela igreja local. Todas as pessoas que estavam no culto naquele dia. Você sabe, irmãos, muitas pessoas, elas tem gente hoje que está na internet pregando contra a igreja local. Muito cuidado para você não entrar por esse caminho. A igreja local é uma ideia de Deus. Quando nós nos reunimos, nós recebemos unção, nós recebemos revelação da palavra, você recebe uma palavra de bênção para mais uma semana, enfim, é na reunião da igreja local que nós somos alimentados. A gente transmite o culto pela internet, mas mais para ser uma isca, para que as pessoas venham para o culto, para que as pessoas entendam, puxa, que pregação importante,
né? Às vezes, de vez em quando alguém entra em contato com a gente e fala, olha, onde que é a igreja? Onde que está acontecendo esses cultos? Essa é a ideia da gente transmitir o culto. Mas não é para um membro da célula, da igreja, ficar lá na casa assistindo o culto. Porque é importante o ambiente físico. Você vir, ver os irmãos, conversar com os irmãos, você receber a unção que é liberada aqui nesse local. Isso é muito importante, isso é fundamental. Diga aleluia. E para finalizar essa palavra, outra importância de você estar na igreja local, diga comigo, é o ministério da palavra. Você sabe, irmãos, às vezes eu fico uma semana toda preparando uma pregação. Às vezes eu fico dias e dias estudando, buscando de Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos. E essas palavras, elas são muito ricas. Muitas vezes, a palavra que você recebe aqui, ela é tão valiosa, mas às vezes você não acha que é tão valiosa, mas é muito valiosa. Eu lembro que, desde adolescente, que eu leio a Bíblia, que eu estudo, fui para São Paulo, fiquei 4 anos internado num seminário, e até hoje eu continuo estudando, continuo lendo a Bíblia. Desde adolescente que eu leio teologia, filosofia, psicologia, educação financeira. E muitas vezes você vem no culto, você recebe uma palavra que vai ser uma bênção para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, para a sua família, para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, para a sua vida financeira e principalmente para a sua vida espiritual. E esse é um grande recurso de você estar numa igreja local. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Sabe, quando você vem no culto, você escuta uma palavra que te enche de fé, que te renova, que te dá forças para mais uma semana. Isso é algo muito rico. Vamos ficar em pé. É algo muito poderoso. Então essas são as riquezas da igreja local que eu compartilhei com você nessa noite. Eu quero que você estude essa palavra, que você vá para a célula, compartilhar com os irmãos essa palavra. Porque é uma palavra muito poderosa. E não é uma palavra emotiva, mas é uma palavra poderosa. Eu quero que você reflita sobre isso. Eu quero que você pense sobre isso. As riquezas da igreja local. Às vezes a gente vê muitas pessoas que se afastam da igreja local. E essa é uma decisão muito ruim. Eu sempre digo para as pessoas, eu lembro que desde que eu era adolescente, eu passei por algumas crises. Mas uma coisa eu decidi para a minha vida, eu nunca vou sair da igreja. Nunca saia da igreja, nunca saia da célula. Mesmo que você estiver passando por uma crise, uma dificuldade. Porque é nesse lugar que você vai desfrutar de riquezas que vão abençoar a sua vida. Amém?